Pai, obrigado pelas aulas que o Senhor está nos dando, podendo estudar a Tua Palavra. Eu também estou aprendendo, ainda que eu seja o professor aqui. Pai, nos ajude, por favor, hoje à noite. Queremos entender melhor como educar os nossos filhos, como compreender o ministério da família para seus filhos, inclusive o ministério da igreja aos filhos representados nela. Pai, me ajude, abençoe esse tempo. Abra o coração de cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a educação dos nossos filhos. E nós estamos aqui na 10ª página da apostila e já estudamos sobre a lei de Deus, e nós precisamos reconhecer que filhos são uma bênção, mas também uma grande responsabilidade. Hoje em dia, o modo de criar os filhos mudou muito e nós percebemos isso. Eu tenho uma ideia na minha mente: se nós pudermos mudar o nosso modo de criar os nossos filhos, de educar, treinar, disciplinar, através de uma geração nós podemos transformar o mundo. Se tivermos uma geração de disciplina, dedicação, compromisso, sinceridade, etc. Há muito mais que eu posso falar, e nós encontramos tudo isso na Bíblia. Não somente a necessidade, mas também a explicação. Como chegar a isso? Como ter crianças que vão ser um dia adultos, educados, inteligentes, sábios, uma geração. E para ter essa geração existe uma responsabilidade nas vidas dos avós e dos pais para influenciar, para ensinar, para treinar. Na semana passada notamos na lei de Deus que Deus criou a nação de Israel para ser um símbolo da graça dele, um exemplo para o mundo. Olha, eu opero assim com o meu povo. Para manter esse testemunho, ele criou uma lei muitíssimo rígida, dizendo: e se tiver filho rebelde, obstinado, desobediente, ele falou beberrão, né? Então ele deve morrer. Hoje é diferente, hoje estamos debaixo da graça, não debaixo da lei, e nós não temos esse mandamento para seguir. Nós não somos a nação de Israel, nós somos a igreja, e as duas coisas são separadas. Ainda devemos manter os mesmos princípios, mas os mandamentos não são os mesmos. Nós chegamos aqui então no livro de Jó. Nós estamos no primeiro capítulo do livro de Jó. Nós entendemos que esse livro provavelmente foi escrito antes da existência da lei. E alguém pergunta: mas se Jó foi escrito antes, por que está no meio da Bíblia? Por que vem depois? É porque Jó é o primeiro dos 5 livros da sabedoria de Deus, ou os livros da sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses livros manifestam uma sabedoria, uma explicação do coração do homem que está direcionado a Deus. E Jó, ainda que conte uma história, a maior parte é uma discussão entre homens inteligentes, usando a sabedoria de Deus para chegar a certas conclusões. Infelizmente, todos eles acabam pensando de uma forma errada, e no finzinho Deus, o Senhor, precisa corrigi-los. Enfim, o nosso alvo com o livro de Jó é ver um homem muito importante aqui. Ele era um pai, homem de Deus, homem de integridade, sinceridade, homem de fé, homem de justiça, homem exemplar. Então aqui na apostila
diz no livro de Jó, tinha ótimo testemunho, esse Jó, sendo também pai de 10 filhos e trabalhador próspero. Vamos para o livro de Jó então. Diz aqui, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então ele era um homem íntegro, completo na sua honestidade, na sua sinceridade. Um homem, ele também diz, reto, não torto, mas reto. Eu vejo um homem que o posicionamento dele para a vida dele, não importando com as opiniões dos outros, era muito fixo. Eu vou viver assim. O jeito que os tortos ou os pervertidos vão zombar, vão rejeitar, vão falar mal de, mas ele é sempre assim, sempre quer fazer isso, aquilo, tão retinho. Ele era assim, tipo de pessoa que irritava os ímpios, mas ele não se importava com as opiniões da sociedade. Então Deus diz que ele era um homem íntegro, reto, e por que ele era assim, diz aqui, temente a Deus, e desviava-se do mal. Aquele que teme a Deus, com certeza vai contra a maior parte da sociedade. É a pessoa que é diferente, porque o mundo não teme a Deus, o mundo não se importa com Deus. Ainda que haja um monte de gente que use o nome de Deus e fala, meu Deus, meu Jesus do céu, blá blá blá, nós sabemos que a maior parte não verdadeiramente teme a Deus. Ele temia a Deus, ele era diferente. E com isso Deus deu prosperidade para ele. Podemos ver aqui versículos 2 e 3. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então eu consigo imaginar esse homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal, com 7 filhos, 3 filhas, com todos esses animais, super próspero, que ele também era um homem muito ocupado, tipo, sempre com algo para fazer. Um gado aqui, sabe, jardim aqui, criança aqui, esposa ali, sempre precisando fazer algo. Não perdendo o testemunho dele, mas com muito trabalho, muito para fazer. Ele tinha servos sim, mas qualquer pessoa que é empresário e tem funcionário sabe que quando você tem alguém trabalhando por você, você não pode simplesmente ficar deitado na sua cama o dia inteiro. Não, você tem que fazer coisas, tem que trabalhar. Eu estou tentando criar a imagem de quem ele era, para a gente entender que ele não somente era um trabalhador no campo, não era também somente um marido, ele era um pai. Ele tinha 10 filhos. E a Bíblia fala sobre isso aqui. Diz aqui que ele intercedia pelos filhos dele. Veja comigo o versículo 4, e daí nós vamos enfatizar o versículo 5. E iam seus filhos a casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que
decorrido o torno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E aqui, irmãos, eu vejo algo para salientar. Jó era um homem de Deus, mas nunca chegou ao ponto de orgulho que ele pensava: olha, eu sou tão santo, tão maravilhoso, que eu sei que tudo vai dar certo espiritualmente nas vidas dos meus filhos. Não, ele tinha humildade para pensar: peraí, eu posso servir a Deus e fazer tudo certinho, mas não é uma garantia que meus filhos vão evitar o mal, vão se desviar do mal. Então ele passava tempo santificando os filhos dele e orando. Ele era, na verdade, um tipo de sacerdote no lar, orando, buscando a Deus. Então, temos aqui na apostila, os santificava. Na época era o costume praticar certos ritos de purificação, incluindo até a troca de roupa e a lavagem do corpo, para poder adorar a Deus e procurar as bênçãos dele. Aqui em versículo 5 nós vemos as palavras: e os santificava. Vamos usar Gênesis 35, 2 para comparar. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 35. E diz aqui em versículo 2 de Gênesis 35: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então, antes da lei, Jacó já estava pensando: eu vejo que a minha família está com algumas coisas aqui ou ali que Deus não gosta, e precisamos ir para Deus, então vamos nos limpar ou nos santificar para podermos ir a Deus em oração. Então, uma forma de santificar. Vamos para Êxodo 19. Essa era a mentalidade do povo daquela época. Jó vivendo naquela época. Então, aqui Êxodo 19, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Então aqui Deus estava dizendo para vocês poderem ter esse acesso a isso, etc., que eu vou fazer entre vocês, vocês têm que até limpar ou lavar suas roupas. Agora vamos ver Levítico, capítulo 20. Levítico 20. E aqui versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. A aplicação disso para a vida pessoal hoje em dia na igreja é compreender que quando você for para Deus em oração, você já é salvo, mas você deve confessar os seus pecados. Se você tem algo em você, você deve se santificar. Deus me perdoe, eu me arrependo, eu não quero ter isso na minha vida. Jó, como o pai da família dele, eu imagino que ele estava pensando assim: como que eu posso pedir ajuda de Deus se eu não santificar os meus próprios filhos?
Se eu não ajudá-los a compreender que existe pecado, eles não devem continuar no pecado, eles precisam se santificar, se limpar, se purificar. Ele compreendeu a responsabilidade dele. Nós agora podemos ir para o 6º livro da Bíblia, Josué. Josué capítulo 3. Josué é um bom livro. Mas aqui Josué capítulo 3, versículo 5 diz: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E quando eu penso nisso, eu penso também sobre, irmãos, a grande necessidade que temos. Nós precisamos de reavivamento. O movimento de Deus no nosso meio, Ele fazendo maravilhas. Nós vemos isso no Brasil, nós vemos isso aqui em Rondônia, nós vemos isso aqui em Ouro Preto, nós vemos isso na nossa igreja, nós vemos isso nos nossos lares e até nas nossas vidas pessoais. Mas nós vemos que para Deus fazer certas coisas, nós precisamos nos santificar. E Jó queria a mão de Deus na vida dos filhos dele, então ele santificava os filhos dele. Ele não conseguia santificar os corações deles, isto era a responsabilidade deles, mas ele percebeu, eles são meus filhos e há certas coisas que eu posso e preciso fazer porque eu sou papai. É minha responsabilidade. Então ele fazia isso, e isso de acordo com a cultura, o modo de pensar daquela época. Também diz aqui em Jó que ele oferecia holocaustos, que eram um tipo de sacrifício, oferecendo um animal inocente no lugar dos filhos deles, que Deus, consumindo com fogo o animal, não consumia os filhos dele por causa dos pecados. Todo animal morto representava Jesus. Quando Jesus foi morto por nós, não existe mais a necessidade de ter outros sacrifícios. Mas Jó vivia antes de Jesus, então, ou antes do nascimento de Jesus, porque Jesus é eterno, antes do nascimento dele, então ele precisava de uma expiação temporária. Então ele oferecia holocaustos. E ele fazia isso, veja aqui versículo 5, pela madrugada. Diz aqui: sucedia, pois, que decorrido o torno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava, olha aqui, de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Eu imagino que Jó tinha que trabalhar, tinha que conversar com os servos, não sei, talvez com outros grupos de pessoas. Ele precisava, não sei, trocar mercadoria, conversar. Ele era muito grande, então eu imagino que ele tinha contato com muitas pessoas. Então na correria, ele não falava: eu não tenho tempo para interceder pelos meus filhos. Não, ele falou: olha, eu vou acordar, eu vou orar pelos meus filhos, eu vou oferecer holocaustos, vou santificar os meus filhos. Então ele não deixou a correria da vida dele desligar ele do estado espiritual dos filhos dele. Ele se importava com a família. Então para ele, não tenho tempo para orar. Não, ele criou tempo. Ele falou: não, eu vou orar pelos meus filhos. Então não deixava o trabalho dele interromper as intercessões dele pelos seus filhos. Os deveres divinamente dados não entrarão em conflito. E você pode ver, por exemplo, eu sou missionário, então eu tenho uma certa responsabilidade para com o pessoal dos Estados Unidos e alguns outros, como por exemplo na Coreia do Sul. Eu tenho também
responsabilidade aqui porque eu sou o pastor dessa igreja. Também eu tenho responsabilidade para com a minha esposa, porque eu sou marido. Também eu tenho responsabilidade para com os meus filhos, porque eu sou pai. Também eu tenho um certo tipo de responsabilidade nessa comunidade, porque eu sou cristão. Eu preciso manter o meu testemunho, né? Deus me deu essas responsabilidades, esses deveres. E sendo dados para mim por Deus, não vão entrar em conflito. É impossível. Ele me deu. Então há um sistema para eu poder ser missionário, que tem que falar ao pessoal dos Estados Unidos, ser pastor para com o pessoal daqui, ser marido para minha esposa, ser pai aos meus filhos, ser cristão nessa comunidade. Tudo que eu tenho que fazer, Deus vai me dar um caminho, Ele vai me dar a sabedoria para eu fazer isso, para eu poder lidar com tudo isso. Jó, homem importante, podemos imaginar ele um tipo de líder, chefe da tribo dele, vamos dizer, empresário, porque ele tinha gado e tudo. Ele talvez um tipo de líder político, por causa do tamanho dele, influenciando os outros. Também marido, também ele tinha a família. E eu esqueci o que eu não deveria ter esquecido. Ele não esqueceu-se do relacionamento que ele tinha com Deus. Ele mantinha isso, nós vemos, ele é um homem temente a Deus. Então, com tudo que ele precisava fazer, ele fazia tudo isso. Inclusive, como eu falei, tomava conta da espiritualidade dos filhos dele. Ele se importava com isso. Ele fazia holocausto por cada filho, sem generalizar a intercessão. Por exemplo, ele não falou aqui, Deus ajude os meus filhos, no geral. Diz aqui, eu ofereci holocausto segundo o número de todos eles. Então 10 filhos, 10 holocaustos, cada filho. Quando eu oro pelos meus filhos, eu oro em específico. A coisa que eu oro especificamente pela Celina, pelo Gabriel, pelo Elias, pelo Christian, pela Moriah. Eu faço a mesma coisa com a igreja. Eu oro por coisas específicas por cada pessoa que frequenta a nossa igreja. Específico. É minha responsabilidade, sim. Eu preciso levar a sério as minhas intercessões. Jó fazia isso aqui. Ele orava, intercedia pelos filhos dele em específico, cada filho. Ele se considerava responsável pela condição espiritual deles. Ele fazia isso constantemente, porque era um pai comprometido, amoroso e, irmãos, sincero. Ele realmente pensava no bem dos filhos dele. E como eu falei, o que poderíamos fazer por educar os nossos filhos de acordo com a Bíblia? Como que nós podemos ter um impacto na próxima geração por fazer o certo agora hoje com os nossos filhos? Eu tenho essa ideia dentro de mim que o futuro, em parte, depende da criação dos nossos filhos hoje. E eu não sei, por exemplo, vamos só falar da nossa cidade e da geração dos nossos filhos. Por exemplo, você vai para certos lugares onde tem uma faculdade boa, que é uma faculdade bíblica, que tem centenas de alunos que querem servir a Deus, estão estudando a Bíblia, fazendo o certo. É interessante ver, mas os empresários da cidade falam para a faculdade, assim que os novos alunos chegaram, mandem para nós, queremos empregar os seus alunos, porque seus alunos são honestos, comprometidos, vão fazer o certo, nós não precisamos nos preocupar com eles, porque vão fazer o certo. Eu já ouvi isso várias vezes.
Eu penso, imagina o testemunho da nossa igreja um dia com os nossos adolescentes crescendo, sendo respeitosos, comprometidos, amorosos, fazendo certo mesmo, e pessoas vêm para nós e dizem: olha, se tiver alguém aqui que quer trabalhar, nós queremos empregar, manda para nós, a gente emprega mesmo. Mas para ter esse testemunho, esse futuro, precisamos começar agora na educação dos nossos filhos. Jó disse: eu sou o sacerdote do meu lar, eu vou interceder pelos meus filhos, vou santificar os meus filhos, e eu não vou me importar com as demandas imorais da sociedade. Eu vou fazer o certo, porque eu temo a Deus. Era o testemunho dele. Jó é um ótimo exemplo de como o pai deve ser o sacerdote da família. Vamos orar.